Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Nós estamos vivendo momentos difíceis, né? Eu tenho 60 anos e nunca fiquei confinado na minha vida. Durante esses 60 anos, tive muitas experiências, né? Presenciei muitas coisas, mas nunca passamos por essa situação de uma doença tão grave que acometesse a humanidade de uma maneira tão expansiva como nessa época. Eu, quando era garoto, no período da guerra ainda, em 1945, já no final, eu nasci em 1959, muitas doenças afligiram a população, principalmente as crianças. Eu era criança naquela época, em 1959 eu nasci. 1964, eu tinha 5 anos de idade, houve um surto de coqueluche. E foi daí que eu vim para Itabuna. Nessa época eu morava em Gandu, numa cidadezinha aqui do sul da Bahia. E confesso para vocês que foram momentos difíceis para mim, né? É uma tosse convulsiva, né? Você tosse, fica com os olhos vermelhos, coisa horrível. Sem contar que houve naquela época também sarampo, cachumba, catapora, são vírus, são doenças viróticas, conjuntivites. Passei por tudo isso aí. Mas nunca houve um vírus que nos levasse a viver da maneira que nós estamos vivendo. Mas eu queria dar uma palavra para os irmãos hoje, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. Aliás, eu tinha programado uma coisa, mas o Senhor me deu um outro versículo. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as que veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Graças a Deus por esses versículos de 2 Coríntios. Paulo, uma pessoa muito experimentada nas suas aflições, nos seus momentos difíceis na pregação do Evangelho, alguém que se entregou totalmente ao Senhor, conhecia o coração de Deus, ele colocou essas palavras tão maravilhosas para nos confortar num dia como o de hoje. Nós tivemos na conferência e ouvimos uma palavra, onde ouvimos que os irmãos estavam temerosos por conta da grande revelação que o Senhor estava nos proporcionando naqueles momentos ali. Vimos também uma palavra muito boa do irmão William lá em Vitória da Conquista, na comunhão, na reunião de serviço, semana passada, mostrando para nós alguns pontos da conferência e nos avivando também muitos pontos interessantes sobre a vontade de Deus. E ele falou algumas coisas ali que me chamou muito a atenção. Primeiro item, né, que é conhecer a Deus. Nesses dias, a gente precisa ter mais conhecimento do Senhor. Quem é o Senhor para nós? A quem servimos? Né? Qual a experiência que nós temos a respeito desse Senhor maravilhoso que nós temos? Conhecer a vontade do Senhor é importante. O desejo do seu coração é importante. Mas principalmente conhecê-lo, ter experiência com ele. E aqui Paulo está dizendo que, ele fala aqui aos Coríntios, sobre os desígnios e efeitos das aflições. Por isso, não desanimamos. Muitos de nós, ao passar por essa situação que nós estamos vivendo, começa a falar um monte de bobagens, né? Mas, na verdade, o que a gente tem que pensar e meditar o
que podemos aprender numa situação como essa? O que o Senhor quer nos ensinar numa situação como essa que nós estamos vivendo? Uma era de confinamento. Que lição ou que lições nós podemos tirar disso? Então vamos buscar o Senhor nesse sentido, né? Abrir nosso coração para Ele, para que Ele nos mostre a verdadeira face desses acontecimentos. O que está por trás disso e o que isso poderá cooperar com a nossa vida. Ele ainda diz aqui, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. É claro que nós não estamos vivendo como os chineses, não estamos vivendo como os italianos que estão passando uma situação terrível. O vírus apenas começou aqui no país e espero que ele se mantenha onde começou. Mas o que nós estamos passando ainda é muito pouco em relação àquilo que se propõe. Ontem eu estava assistindo o jornal e o médico, que é o ministro da Saúde, ele disse que poderia entrar num colapso da saúde, né? O sistema único de saúde poderá entrar em colapso. Nós vamos nos amolecer por conta disso? Ou vamos nos derramar diante do Senhor? Nós vamos dar ouvido ao que eles estão falando no sentido negativo? Ou vamos olhar isso de uma forma positiva e pedir ao Senhor que nos livre dessa situação? É uma leve e momentânea tribulação. Isso vai passar, amados. Isso vai passar, isso não vai continuar, isso vai passar. Mas precisamos aprender com isso. Precisamos ver o que o Senhor está mostrando para nós. Então vamos encorajar uns aos outros, vamos ligar uns para os outros, usar as redes sociais para estar fortalecendo. Hoje, às 18 horas, nós vamos nos reunir para orar. Nos vamos reunir, entre aspas, né? Unir em espírito, cada um em suas casas. Nós podemos orar nesse momento, das 18 horas, pedir ao Senhor que abençoe a nossa cidade, as nossas autoridades, que abençoe o nosso país e que nos dê força e perseverança para passar por esses momentos. Encoraje os irmãos a ler a Bíblia, a buscar o Senhor. Hoje também teremos a mensagem do irmão Emerson, vai passar para nós aquilo que o Senhor tem falado para nós através do seu ministério. Nós vamos ouvir essa palavra. Vamos ter oportunidade também de ouvir mais tarde, às 20 horas, o compartilhar do irmão Ezra. Já colocamos aí no grupo o link que você pode acessar para ter acesso a isso aí. Então vamos orar, pedir ao Senhor que nos proteja, que nos guarde e nos encha de vigor e fortaleça-nos nesse momento de dificuldade. Que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada irmão idoso. Vamos buscar o Senhor e depender dele. Amém? Jesus é o Senhor, amados.